Tenho o prazer de receber o Guilherme César, roteirista, cineasta, está preparando um documentário importante sobre Maceió, sobre esse processo ali de depredação, né, o grupo de gafanhotos da Braskem e tantas outras coisas que o Guilherme já produziu, que eu vou colocar na legenda aqui embaixo para vocês. Guilherme César, como é que você está? Tudo bem, meu querido? Você está em trânsito hoje, né? Tudo bem, Gustavo? Tô aqui, tô em trânsito, tô fazendo aqui do celular. Mais uma vez, uma honra estar aqui. A reverberação aí do teu giro aí, das tuas lives é enorme. E eu acho que nesse momento do país, né, e diante dos problemas que a gente tem, espaços como esse cada vez mais autônomos mesmo, sem rabo preso, com compromisso também com a verdade, com a luta dos trabalhadores, com a construção de um país de fato democrático, com participação popular, é fundamental. Então, eu agradeço enormemente, cara. Não, e a gente precisa assumir a responsabilidade também de construir um país, né, mais justo, não ficar só terceirizando para o governo. O governo foi eleito, tem que agir, mas, por exemplo, no campo da comunicação, que tem um claro déficit ali do governo, a gente precisa agir para movimentar essas questões, né? Quer dizer, a periferia, você mais do que ninguém sabe disso, né? A ação verdadeira desse país no momento está nas periferias, que estão produzindo muita coisa e você é prova viva disso. Deixa eu te perguntar a repercussão realmente do nosso papo no domingo. A gente fez uma live de urgência aqui para falar da Braskem, para falar de Maceió. Realmente foi forte, mas foi só o início, é o pontapé inicial, porque eu estou falando recorrentemente desse processo, porque inclusive ele é pedagógico e as coisas estão se degradando. Atualizou um pouco as informações sobre Maceió? O que você tem percebido ali? Quer dizer, de domingo para cá, alguma coisa mudou, alguma coisa acrescentou? Eu acho que tem um elemento muito, muito importante, acho que é importante divulgar aqui, que houve uma eficiência muito grande, inclusive com ações coercitivas, inclusive com ações judiciais e com ações autoritárias, de tentar combater os protestos e a resistência popular da população dos movimentos sociais com relação ao que está acontecendo na Braskem. E me parece que agora, com essa questão da mina 18, né, e um fato novo, que foi, infelizmente, só agora ganhou a proporção nacional e internacional que esse caso da Braskem já deveria ter ganho antes. E isso tudo tem encorajado também os movimentos sociais na cidade de Maceió a irem para a rua. Então, amanhã, dia 6/12, tem um ato unificado, acho que depois queria que você pudesse divulgasse, que é super importante, que vai partir lá do CEPA, que é um lugar importante, o CEPA lá na Avenida Fernandes Lima, e a gente espera que agora esse desencadeie um processo, né, de protesto e de expor ao Brasil, ao mundo, o que está acontecendo em Maceió. E o que está acontecendo em Maceió com relação à Braskem, a ação criminosa e destrutiva da Braskem, mas também o que potencializa e muito essa ação criminosa e destrutiva da Braskem é uma cidade governada por uma prefeitura que vem tratando a política urbana de maneira extremamente responsável, um prefeito elitista, um prefeito que esqueceu os povos das lagoas. As pessoas precisam saber que Maceió é um lugar de praias exuberantes e lindas e que elas podem continuar a frequentar turisticamente Maceió. Mas Maceió se caracteriza por um complexo lagunar muito importante, né, da Lagoa Mundaú, Manguaba, né, e que ao longo de toda existe toda uma vida social, econômica a partir dessa relação com esse complexo lagunar na região sul da cidade, mas que mesmo abastecendo a cidade
com os mariscos, com o sururu, toda a economia da pesca, essa é uma população absolutamente esquecida. É um dos lugares, essa orla lagunar tem bairros como o Vergel, né? Mesmo o pessoal ali do Flechal de Baixo, mesmo o bairro do Mutange, que é o bairro que foi totalmente isolado, pessoas que vivem em condições muito precárias, né? De renda. A gente precisa lembrar, gente, assim, Alagoas, infelizmente, né? Voltou aí durante a pandemia a figurar entre um dos estados brasileiros numa situação de insegurança alimentar e tal. E acho que é importante, acho que o que tem de novo também é o seguinte, demorou, apesar de ser público, né, que viessem à tona algumas coisas. Então, existe um acordo assinado entre a Prefeitura de Maceió e a Braskem, no valor de 1,7 bilhões. Esse é um documento público já. Hoje até vi a coluna de uma jornalista do Globo dizendo que ela teve acesso a um documento, a Malu Gaspar, e esse documento que ela teve acesso é um documento público. Acho que demorou um pouco para chegar lá na coluna dela, uma informação que a gente está tentando trazer há um tempo, que esse acordo entre a Prefeitura de Maceió e a Braskem, ele pode ser muito ruim para a cidade de Maceió, que infelizmente nesse momento é governada por um líder do bolsonarismo no Nordeste, no país, filho de um conhecido político e reconhecido político, conhecido por improbidade administrativa, que é o João Caldas. O filho dele é o atual prefeito de Maceió, uma pessoa ligada muito fortemente a Arthur Lira, né? É do campo do Arthur Lira, um prefeito que adora likes, mas que tem ambições, ele tem grandes ambições na política nacional e na política estadual. Bom, ele assinou um acordo com a Braskem, não precisa ser especialista, nem advogado, e nem envolve muitas questões técnicas esse caso, para analisar que esse acordo tem sérios problemas. Primeiro, porque é um acordo de 1,7 bilhões, que diz, entre outras coisas, que já foi paga uma parte, que a Braskem, fazendo essa quitação com a prefeitura, ela se desresponsabiliza em boa medida não, eu diria de maneira irretratável, vou usar os termos lá do acordo e tal, por custos e questões adicionais, né? Então, a gente precisa olhar com muita calma esse acordo, porque talvez ele esteja trazendo para o colo da prefeitura, supostamente com uma indenização grande, que se a gente olhar os lucros da Braskem, não é grande o valor de 1,7 bilhões, e até pela parte também incalculável do que significa esse estrago feito nos bairros centrais da cidade, né? A gente está falando ali de uma região central, lagunar central, central-sul da cidade, né? E tem um outro aspecto muito importante, viu, Conde? É o seguinte, a área que a Braskem tem um programa de compensação financeira, indenizações que eles chamam, e que eles sempre propagam que eles conseguiram, e de fato eles conseguiram uma eficácia enorme de conseguir fazer acordos individuais de indenização, que a gente questiona os cálculos, e questiona também a natureza de todas essas indenizações. Mas esse acordo, o que ele acontece? Ele fez com que a grande área afetada, né, os 5 bairros afetados, totalmente afetados, alguns deles totalmente destruídos, pela subsidência, pelo deslocamento do solo, através da atividade de 35 minas lá, mas fazendo essas indenizações individuais, a Braskem se torna dona, proprietária dessa área. Isso significa que é uma área, como eu te falei, na região centro-sul, uma parte dela muito próxima da orla de Maceió. Ou seja, é um lugar que é de extremo valor venal. Esse solo que ela está comprando, que ela destruiu e ela está comprando através das indenizações por um preço baixo, ele tende a ter uma valorização. Algumas pessoas falam numa projeção de, em poucos anos, aquilo ali custar 40 bilhões. Porque existe perspectiva, né? E é para isso que tem que existir a ciência, os geólogos, já que não houve, já que atropelaram todos os estudos técnicos e toda a razoabilidade para implantar uma atividade de extremo risco e poluição para a lagoa, extremo risco para a população que já morava ali, implantaram 35 minas dentro de uma região central de um perímetro urbano, que haja ciência, que haja investimento para estabilizar esse solo. Então, a gente acredita que em algum momento haverá condições de segurança, e tem estudos sérios que falam sobre isso, de estabilização daquela área. E aí, o que vai acontecer? A Braskem vai ser dona dessa área, já é dona dessa área, que ela ajudou a destruir. Isso se torna mais um ativo para a empresa.
E é bom entender uma coisa, gente. Está tendo todo esse escândalo da Braskem, ele está agora começando a sair da imprensa, mas as perspectivas da Braskem são de muito crescimento. Ela é uma. Existe aí, é falado já internacionalmente, né? De depois de uma fase difícil, uma recuperação do setor petroquímico, né? A Braskem é uma líder nas Américas, é uma das maiores petroquímicas mundiais, figura entre a quinta e a sexta petroquímica mundial. E então a perspectiva de crescimento econômico da Braskem é muito importante. Aí eu já disparei a matraca, mas é porque o tema é quente. E aí eu quero só trazer uma coisa quando a gente fala. Eu acho que é importante a gente lembrar de uma coisa que às vezes a gente esquece, né? Houve aí já há alguns anos, né? Uma teorias e práticas de discurso e comunicacionais do capitalismo e do neoliberalismo, que conseguiram fazer uma coisa muito impressionante, né? Que conseguir construir ideologicamente e comunicacionalmente a ideia de que é possível ter crescimento econômico capitalista, ou seja, acumulando capital, com desenvolvimento sustentável e sustentabilidade. Essa palavrinha mágica que a economia neoliberal capturou e construiu toda uma teoria com uma grande corroboração de órgãos internacionais. Eu acho que no Brasil teve um marco importante, né? Nas Américas, né, o neoliberalismo, assim, a partir dos anos 80, 90, ele teve um grande empuxo, né, com a globalização, né, protocolo de Kyoto e tal. E em 1992, o Brasil teve a Eco 92, que foi um momento importante de fortalecer também esse discurso do capitalismo verde, né? E aos poucos a gente ir vivendo, experimentando no Brasil, que é uma potência em recursos minerais, né? Em recursos naturais, né? E é também o lugar onde o extrativismo colonial, neocolonial ou neodesenvolvimentista sempre foi um paraíso, né? Um paraíso tropical do extrativismo colonial, neocolonial, etc. e tal. Mas como no Brasil foi crescendo, né, essa ideia, esse campo de uma educação ambiental reacionária, financiada pelo grande capital, a ideia de que é possível ter crescimento econômico acumulativo de grandes empresas capitalistas do ramo do minério, etc. e tal, com desenvolvimento sustentável, inclusive porque elas são grandes investidoras de programas e projetos socioambientais que, ao invés de mitigar, de fato, o impacto ambiental, eles ajudam a construir uma imagem pública, um discurso, um campo. E a Braskem fez isso com muita estratégia e com muita eficiência. Num certo sentido, a Braskem é a ponta do iceberg dessa crise moral, estrutural do capitalismo, que como você sabe que eu sou teu fã, Guilherme, você consegue sintetizar algumas coisas, você com a sua cabeça de roteirista, de ativista, de quem trabalha, né, na periferia. Vou ver se dá tempo ainda de a gente falar um pouco da cidade de Tiradentes, hoje não sei se vai dar tempo, mas acho imprescindível assim a tua abordagem, vocês estão sendo privilegiados. Capturou a palavra sustentabilidade. A palavra sustentabilidade virou um coringazinho, né, banal, que cantado aos quatro ventos aí por ultraliberais, que na verdade são pragas de gafanhotos que querem extrair o máximo e prejudicar, enfim, evidentemente, a população trabalhadora, a população mais humilde, né? Vou para os comentários aqui, antes da gente seguir. Ana Maria Santeiro, gente, essa descarbonização é a maior falácia. Tá lido aqui, obrigado pela colaboração. Fernando Baez, 3 Guianas, Estônia, Lituânia e Letônia, aqui no tema Venezuela ainda. Ivete Oliveira, absurda essa posição. Conde deve estar falando da minha posição sobre a Venezuela, e eu quero dizer o seguinte para vocês, viu? O nível aqui do nosso chat é tão alto, sempre foi tão alto, o Guilherme conhece, e não vamos cair esse nível, né? Eu acho assim, se a gente tem posições diferentes, vamos trazer argumentos, não vamos atacar simplesmente. E assim, dizer para vocês, cuidado para não vir de setores dogmáticos da imprensa que se chama também de progressista e que faz campanha para certas bandeiras e tudo mais. Chega aqui, a gente tem democracia aqui no campo do argumento, aí você vai realmente não se encaixar,
muito bem aqui. Elizabeth Beth Trindade está dizendo: a estratégia da Venezuela com esse equibo, sua Gaza, a cortina de fumaça para Biden, com orientação do parceiro maior Putin. A Venezuela está certíssima, aqui a Ivete Oliveira dizendo aqui, tudo bem, democraticamente a gente acolhe com o maior carinho. Luiz Silva: hidrogênio verde é produzido a partir de hidrólise da água, feita com eletricidade gerada por fontes renováveis, como eólica e solar. Obrigado, Luiz Silva. A gente vai aprofundar esse tema mais adiante aqui no nosso 11 News. Evelina Antunes: Guilherme, fale mais sobre a destruição do mangue na Mundaú. São vidas perdidas agora e vidas futuras perdidas também, além do desemprego de centenas de marisqueiras e pescadores. Vamos lá, Guilherme, fala um pouquinho, vamos atender essa querida internauta aqui. A questão aqui é muito assim, a gente espera, gente, que de uma vez por todas, né, que esse desastre da Braskem, e assim, só antes de responder, ela tem uma coisa importante que é a seguinte: eu falei aqui muito da eficiência do capital, do neoliberalismo em capturar a ideia de sustentabilidade, de promover a ideia de que é possível ter crescimento econômico acumulativo com sustentabilidade ambiental, o que é uma falácia em atividades como essa, e ao tipo de propósito também, a forma também, e o local, como, por exemplo, a atividade da Braskem em Maceió. Mas é muito importante espaços como esse do Conde, o cinema documentário independente, o jornalismo feito com responsabilidade. Quero também saudar aqui a Heloísa Vilela, fez uma série bastante interessante de matérias para o ICL sobre a questão da Braskem. Tem outros jornalistas sérios também, porque a gente, e principalmente o ativismo, porque a gente vai furando também esses bloqueios. Eu acredito muito nas narrativas contra-hegemônicas. Então, a Braskem, por exemplo, ela tinha 2 painéis na COP28. Ela ia falar sobre carbono, ela ia falar sobre, enfim, sustentabilidade, e ela foi constrangida e claro, num movimento tático dela, de promover menos desgaste à imagem dela, ela saiu da programação da COP. Sobre a questão da Mundaú, assim, as pessoas que, geralmente as pessoas vão para Maceió, algumas pessoas de fora não têm oportunidade de conhecer a Lagoa do Mundaú, né? É um complexo mesmo lagunar que se junta a Manguaba, lá na frente tem a Massagueira, que envolve Maceió e outras cidades da Grande Maceió, Santa Luzia do Norte, Coqueiro Seco e outras cidades. Bom, ali é um grande estuário de vida, né? O mangue, a gente sabe o que é o mangue, o que representa. Eu não sou biólogo, não sou especialista, então alguns termos eu erro, mas e ali é um lugar fundamental, um estuário mesmo, e da economia da cidade, como a companheira aqui falou, né? A cultura do marisco, que é muito forte, né? A pesca, né? E tudo que gira em torno, né, dessa economia. A questão da Braskem, é importante dizer, não tem a ver só com o afundamento do solo, porque o tipo de atividade que ela tem lá, como indústria química, de cloro-soda, ela tem um histórico antigo, e antes de ser Braskem, da Salgema, de contaminação de lençol freático, né, de contaminação química da Lagoa do Mundaú, né, e ao mesmo tempo, e aí essas duas questões que são fundamentais, gente, vocês precisam entender. Tem uma planta industrial localizada num lugar extremamente valorizado, que é a beira-mar, onde a Braskem ela tem ali praticamente um porto próprio, e também tem um emissário, onde joga em alto mar, acho que rejeitos industriais. Essa planta industrial de alto risco, ela foi implantada entre 2 bairros, o Trapiche e o Pontal da Barra. Ela destruiu a proteção natural ali de restinga e dunas, isso quando essa indústria foi instalada, na década de 70. Além disso, ela instalou 35 minas, né, de extração da salgema, que é um minério que você extrai com muita profundidade, em 4, 5 bairros da região central, né, e que vem colapsando justamente por essa subsidência. Então, assim, o nível de estrago, a gente está falando de contaminação de lençol freático e da Lagoa do Mundaú e, consequentemente, da vida das pessoas, da economia do marisco e da pesca. A gente está falando da praia de Sobral, em alto mar, que ela ficou totalmente inviabilizada para um uso saudável, para banho e etc. e tal, porque é a praia onde fica em frente à planta industrial da Braskem, que tem rejeitos que vão para lá, que tem navio e etc. e tal. E aí a gente está falando agora da destruição urbana de 5 bairros. Hoje, agora, para você ver o poder da Braskem, hoje a gente tem
em boa parte da imprensa brasileira, corporativa, enfim, da imprensa patrocinada também, em parte por grandes empresas como a Braskem, uma entrevista do CIO, do presidente da Braskem, dizendo que está tudo correndo bem, que o solo está se estabilizando, e ele diz isso baseado em relatórios internos, né? Ou seja, com muito pouco embasamento técnico, com muita eficiência e com muito espaço. E isso é um ponto fundamental, acho que dessa live de hoje, que a gente precisa entender. Por que a Braskem? A gente precisa entender por que a Braskem passou incólume por tantos anos, com a sua imagem pública não só não questionada por conta das suas atividades criminosas na cidade de Maceió, pelo contrário, com a sua atividade valorizada. Eu vou lembrar aqui que no ano passado, a Braskem lançou a Abra Marketing, a Academia Brasileira de Marketing, inclusive, foi uma coisa assim, foi uma campanha exemplo, nos principais veículos de comunicação do país, em horário nobre, né? Então, CNN, Globo News, Estadão, toda a imprensa também ligada ao mercado financeiro, que é patrocinada, que se você digitar no Google sobre imprensa especializada do mercado financeiro, você vai ver que o que mais você vai achar é matéria da Braskem, a Braskem muito presente, ela investe muito fortemente nessa publicidade institucional, na mídia corporativa do mercado financeiro. Mas essa grande campanha de 2022, premiada, enorme, falando sobre o quê? Reciclagem avançada. A Braskem, ela está nas lixeiras do Parque do Ibirapuera. Toda vez que você vai jogar um lixo no Parque do Ibirapuera, tem lá a empresa amiga do verde, a empresa amiga da sustentabilidade, né? Eles fizeram durante muitos anos um programa de educação ambiental Lagoa Viva. Então, a lagoa que eles destroem, eles falam Lagoa Viva, contém uma grande ironia. Eles têm, por décadas, o Prêmio Braskem de Jornalismo, e todo o meu respeito a todos os jornalistas que já ganharam esse prêmio, em Alagoas e fora, mas é muito sintomático de uma empresa que investiu e continua investindo pesadamente na sua imagem pública, propalando e construindo essa empresa amiga do verde no ambiente, só que agora, infelizmente, tardiamente, não foi por falta de aviso, essa máscara cai. A máscara da Braskem caiu, gente. Ela tem uma ação em Maceió absolutamente destrutiva, de proporções incalculáveis, né? E que precisa ser, esse caso, a partir de agora, precisa ser acompanhado de perto pelo Brasil, pelo mundo, pela imprensa séria e responsável. Não é possível deixar os moradores, a cidade de Maceió e todo o impacto que aconteceu, porque vocês precisam entender que não são 5 bairros afetados. É toda a dinâmica dos aluguéis, da ausência de políticas públicas em outros bairros que estão recebendo esse êxodo intraurbano, o impacto no trânsito e na mobilidade. Maceió tem um problema seríssimo de mobilidade urbana, é uma cidade super extensa, onde as pessoas, os trabalhadores, muitas vezes têm um tempo de deslocamento longo, dependendo, uma cidade dividida ali, cidade alta, cidade baixa. Então, o impacto com relação a isso, a perda com relação a patrimônio, a perda patrimonial, né, e extrapatrimonial, de cultura, de questões imateriais nesses bairros afetados, tão antigos, ela é incalculável, e nós agora estamos no meio de um xadrez político muito complexo e complicado. Porque, como eu disse aqui, nós temos um prefeito bolsonarista que não é afeito à participação popular, pelo contrário, que está desmobilizando os conselhos na cidade de Maceió, e a gente tem o governo do estado em outro campo, num campo divergente do prefeito, mas que, historicamente, o governo do estado tem uma responsabilidade enorme nas licenças ambientais, na fiscalização, no incentivo fiscal absurdo que a Braskem teve para operar em Maceió e que não teve em retorno econômico, e a gente tem a União, porque a Petrobras é dona de parte da Braskem, e a gente espera, inclusive, né, a Petrobras tem, por prerrogativa, a preferência para comprar a outra parte da Braskem que se pretende vender, que é do Grupo Novo Honor, antigo Odebrecht, e agora existe essa questão de uma CPI da Braskem no Congresso. E a gente sabe que CPI, dependendo do caminho político, ela pode... são caminhos imprevisíveis. O que a gente quer, e nós não vamos medir esforço para isso, nós vamos até o fim para esclarecer, para reparar, para lutar por justiça da atividade criminosa da Braskem em Maceió.
Guilherme César, dando recado aqui para vocês, muito importante. Eu vou para o bate-papo mais uma vez aqui. Fernando Bai está dizendo aqui: só existe uma recicladora de painel solar, primeira geração, na costa oeste dos Estados Unidos. É deficitária econômica e energeticamente. Cuidado com essa panaceia. Está comentando aqui da questão da energia que a gente está falando no bloco anterior. Gisele Calil Avelar, onde depois que você virou os News, a qualidade dos seus entrevistados está mais diversa, sempre com muita qualidade. Até o Nassif veio para nós, parabéns. Isso aí tá, a gente trabalha realmente, é muito bom, muito gostoso fazer esse trabalho de receber as pessoas diversas do país todo, sempre comprometidos com democracia, né, para trazer aqui o recado. Gisele Calil, agradeço pelos conteúdos e convidados do 11 News. Fernando Bai, só lembrando que Braskem é Odebrecht. Também tem essa coisa. Para terminar, o Jair Meneghelli já está aqui no backstage, no bastidor. Eu fui conferir aqui a matéria da Malu Gaspar que você falou, né? Tragédia em Maceió, acordo livra Braskem de punição e empurra reparação de dano à prefeitura. Só dizer... Mas enche o cofre do prefeito, viu, Conde? Enche o cofre do prefeito. Enche o cofre para ele. Isso aí. Perfeitamente. Ô, Guilherme, nosso tempo realmente acabou aqui e eu quero dizer o seguinte: nós vamos continuar com esse, né? Você vai voltar aqui várias vezes, espero, vou te convidar várias vezes e vamos continuar, vamos acompanhar essa questão da Braskem, porque eu acho que assim, se ela se livrou em vários momentos, agora vai ser diferente, né? Agora a gente não vai deixar isso acontecer, vai ter que indenizar, vai ter que rever seus protocolos e nós vamos lutar por isso. Guilherme César. Agradeço, muito obrigado, vou me despedir. Amanhã, ato unificado na cidade de Maceió, a partir das 7 horas da manhã, lá no CEPA, procurem nas redes, né? O MST, né? Vamos... exatamente, todos os movimentos sociais estão unificados nessa luta. Acompanhe a mídia independente, o @ZazoMCZ, o Zazo está fazendo um trabalho de cobertura importante. A gente está produzindo o documentário Histórias do Subsolo, que o Conde já divulgou aqui. Conde, obrigado pela coragem, pelo espaço, por ser um cara porreta, comprometido com a gente, e um abraço aí, até breve. Tamo junto, não deu para falar de Tiradentes, mas na próxima a gente fala. Valeu, querido.